Olá, bem-vindos ao podcast Cidadãos do Mundo. Hoje a gente tem mais uma convidada com uma história muito interessante que muita gente gostaria de fazer, que é fazer o caminho de Santiago de Compostela, né? Então a gente está aqui com a Camila, a Camila Petzet, que não fez só uma vez, mas duas, né? Então, seja muito bem-vinda, Camila. Bem-vinda! Obrigada, é um prazer estar aqui. E aí, Camila, então, essa foi a sua segunda vez? Isso, já é a segunda vez que eu faço o caminho. A única diferença é que dessa vez eu resolvi começá-lo pelo ponto tradicional inicial, que é na França. Uau, porque tem vários caminhos, né? Tem o caminho inglês, português, francês, aí você fez tem o caminho da prata, tem vários. Esse que eu fiz é o caminho francês, né? Que é o mais famoso, vamos dizer assim, e é o mais comprido, né? Também. Quantos quilômetros? No total, desde essa cidadezinha na França até a frente da Catedral de Compostela são 780 quilômetros. Uau! E quantos dias, mais ou menos, você levou? Mais ou menos 34 dias. Uau! Caminhando. Todos os dias caminhando. Isso é considerado rápido, não é? 34 dias? Não, é o tempo normal, o tempo comum, seguindo as etapas recomendadas, vamos dizer assim, né? Uhum. É mais ou menos o que o pessoal leva mesmo. Mais ou menos uns 21, 22 quilômetros por dia, né? É isso? Mais ou menos, Tem dia que a gente caminha um pouco mais, né? 30 quilômetros, 28 por aí, e alguns dias que são menos, né? 19 quilômetros, 20, mas a média é essa daí. Ave Maria, quando eu vou a Tóquio, eu fico feliz, porque eu vejo que eu andei 8 quilômetros, aí eu falo, nossa, já não preciso me exercitar a semana inteira, né? Pois é. Não, mas é uma caminhada, a gente não imagina, e sem contar que fora, né, a distância, tem o peso da mochila que a gente carrega nas costas. A minha tinha mais ou menos 12 quilos, né? Nossa! Sim, bom, no começo é pesado, a gente sente a mochila e tal, mas chega uma hora no caminho que a mochila faz parte, né, e andar sem a mochila é até esquisito. Caramba! Mas vem cá, a primeira vez você fez quando? A primeira vez foi um pouco antes do início da pandemia, foi em 2000. Eu comecei a fazer em dezembro de 2019. Nossa. E daí, quando eu voltei aqui para o Japão, já o alarde estava começando já com relação à pandemia e tal. Então eu dei sorte, né? Eu dei sorte porque o caminho ficou fechado. Ficou fechado. Porque na Espanha foi feia a coisa lá, né? Foi. No início. Então, inclusive, o caminho fechou, né? O caminho tava fechado para todo mundo. Uhum. E daí, agora que eu pude ir, assim que eu tive a oportunidade, eu fui outra vez. Enlouqueceu de vez, né? Essa vez eu falei, não, eu vou andar. E de onde que veio esse seu interesse, Camila? Você conhecia alguém que tinha feito? Não conhecia, continuo sem conhecer ninguém que tenha feito assim, alguém próximo. Eu, na verdade, a primeira vez que eu ouvi falar do caminho foi, acho que como muitas outras pessoas, foi numa obra do Paulo Coelho, em que ele relata o trecho que ele fez, né, do caminho, que agora eu esqueci o nome do livro, me esqueci. E depois, um pouco antes de decidir que eu iria, eu estava passando por uma fase em que eu achei que eu precisava, né, como se diz assim, ao invés de precisar de terapia ou de descanso, uma simples viagem, eu achei que eu deveria passar um tempo comigo mesma, né? E como eu gosto de desafios físicos, eu achei que o caminho seria ideal. Mas a primeira vez fui sem saber muita coisa, dei uma pesquisada pela internet e fui. Caramba! Você foi para alguma agência ou você fez o tour por você mesma? Por conta própria? Eu só comprei a passagem e fui.
Nossa, ainda você chega lá, essa é a sua primeira vez que você fez uma trilha, você falou, diferente, né? Eu só comecei eu não, a minha ideia era começar da França, né? Mas eu não imaginava, como eu cheguei, a primeira vez eu cheguei logo na véspera do Natal, né? E Uhum. para eu me deslocar de Madrid até esse ponto inicial, eu não consegui ônibus, eu estava assim perdida e tal, e seguindo alguns conselhos de algumas pessoas em comunidades da internet, falaram assim que não valia a pena por conta do feriado e tal. Então, se eu começasse dali de Pamplona, mesmo onde eu estava, né? Eu cheguei em Madrid, fui a Pamplona, e a minha ideia era pegar um ônibus e ir até o início. Mas como eu não consegui, eu comecei de Pamplona mesmo, ou seja, foram 3 dias a menos, né, do que 3 etapas a menos do que o tradicional. E daí eu cheguei no aeroporto minúsculo de Pamplona e com a mochila nas costas e só aquilo que você tem, e pensei, bom, a partir daqui eu tenho que começar a andar. Não tem nem táxi, né? Tipo, pegar... Não, é não, tinha, andar. tinha táxi. Aí eu falei assim, não, peraí, eu acho que do aeroporto também não preciso começar, vou pegar um táxi até o primeiro bloco, aí de lá eu vejo o que eu vou fazer. Porque eu não tinha ideia com como eles levam a sério, né, o feriado. A gente tá aqui no Japão, acostumado a passar por cima, né, do Natal e tudo, trabalhando. E daí, lá realmente tudo para, né? Então, Hum. eu falei, ok, então eu vou. Inclusive, o cara do hotel falou assim: olha, sai para comprar comida agora, porque amanhã não tem nada. Nossa, Aí fui eu desesperada comprar um monte de pão e bolacha para poder passar a noite. caramba. Eu acho que é a peregrinação, que eu só achei o título aqui do livro do Paulo Coelho de The Pilgrimage. The Pilgrimage. É que eu li essa obra em inglês também, por isso que eu não lembrava o nome em português. Peregrino? Caramba. Peregrinação? Mas Peregrinação. o nome, não, o nome dessa obra em português é diferente. Mas é um dos Ah, livros famosos dele. É um é. dos livros famosos. Ah, que Hum. legal. Mas que doideira. Daí você fez em 2019, não contente, voltou de novo. O pessoal fala que é uma caminhada espiritual, não é isso? Sim, sim, assim, o espiritual, acho que pelo sentido de que todo mundo que completa o caminho passa por algum tipo de transformação. É o tempo que você passa sozinho, é a dificuldade física, é as pessoas que você conhece, ou seja lá o motivo pelo qual você foi. As pessoas geralmente estão procurando, assim, como se diz, se reconciliar consigo mesmo, eu acredito, né? Muita gente Uhum. faz por motivos religiosos, que não foi o meu caso. Algo acontece lá, e justamente eu estava pensando, por que será que eu e outras pessoas temos tanta vontade de fazer de novo e de novo e de novo? Penitência? Não, não, eu não sei quem está sofrendo tanto aí, Hilda, porque é um prazer, e olha, apesar da dor, ou Uhum. cansaço, ou fome, que a gente sente frio, né? Enfim, eu vejo como eu faria o caminho ao invés de ir para, sabe, ficar à beira da praia, relaxando e tal, eu Sim, faria o caminho. sim. Ah, Nossa. Nossa, Camila, eu tenho, assim, mil perguntas pra te fazer, porque Pode fazer. nossa, eu tô muito interessado nesse assunto, assim. É uma coisa que eu sempre Aham. quis experimentar. Não sei se eu vou, não sei se eu vou, depois dessa conversa, não sei se eu vou conseguir fazer. Mas é uma coisa que eu Mas, sempre tive olha, interesse. Mas, aham, assim, por exemplo, uma das coisas que eu tenho curiosidade, durante esses 30 e poucos dias que você passa, assim, na trilha, como sim. que você faz pra, por exemplo, pra dormir? Você tem que acampar em certos Não, pontos? Como é não. que funciona? Principalmente o caminho francês, que é o mais famoso, o mais procurado, ele é super bem servido de albergues, né? Esses albergues, inclusive, eles são públicos, porque a Espanha tá dividida em condados, né? E o Aham. caminho passa por cinco ou seis condados diferentes, e existe uma rede de albergues públicos que você paga mais ou menos 8 euros, e você fica. Eles têm um alojamento assim, são várias beliches, né? Tem chuveiro, tem cozinha, e você paga, pode ficar uma noite, no dia seguinte de manhã você tem que sair, mas é isso que tem. Então as pessoas chegam lá, tem o refúgio da noite, né? Pode tomar banho, tem onde dormir,
e se quiser cozinhar e tal, né? Mas o caminho todo é super bem servido. E a popularidade cresceu tanto que os albergues privados, né, e os pequenos hotéis também cresceram assim de forma bem, como é que fala? Bem exponencial, né? Durante os últimos anos. Eu tava inclusive vendo que o caminho existe desde antes do século XII, né? A rota Uhum. existe. E daí É que eles iam visitar o túmulo, né, de um santo lá, isso, né? porque onde fica, o objetivo é chegar à Catedral de Santiago de Compostela, que fica na cidade de Santiago de Compostela. Aham. E diz a lenda que é lá onde estão as relíquias, ou onde foi enterrado o Santiago. Santiago é São Tiago, é isso? Eu tava, Não, eu tava eu não sei, porque procurando. em inglês eu tava vendo, inglês e É francês é Saint James. James. É, É, é. James. E Só em que espanhol em espanhol é Santiago, né? Eles falam Santiago, que é deve ser Santo Tiago, né? Alguma coisa assim. Ou São procurando um Tiago, pouco, eu descobri né? que esse Santo Iago, na verdade, Iago. Santo Iago Maior, Hum, mas como, bom, enfim, né? é. Existem muitas lendas e tal, então o objetivo é chegar e os peregrinos iam com a ideia de visitar, né, o túmulo que fica onde está a catedral. Compostela, né? Isso, isso. Compostela significa o campo de estrelas, né? Ah, Bom, eu não sou super assim, né? Não tô super afinada com a história do negócio, mas segundo um sonho de Carlos Magno, foi dito a ele que ele deveria ir a esse lugar, baseando-se pelas estrelas, pela Via Láctea, que ele encontraria onde estavam os restos mortais de Santiago. Enfim, as lendas são muitas, né? Hum, Mas uhum. o caminho oficial, né, dito como caminho, como peregrinação, é desde o século XII que existe. Então, imagina as construções, assim, as pontes, as pequenas igrejas, os próprios albergues são construções assim, sabe, do século XIII, do século XIV, ponte que está lá desde o século XII. É incrível. Isso é durante o caminho todo, né? Pelo caminho todo. Ah, eu tava vendo que, assim, acho que de uns 25 anos pra cá, ele virou bem famoso no mundo inteiro. Acho que celebridades foram fazer esse caminho e tal, e aí voltou a ser um negócio grande. Por um tempo tinha ficado meio parado e tal, Sim, sim. mas de uns 25, 30 anos pra cá, assim, terminava, todo mundo quer fazer, principalmente o pessoal que é zen, faz yoga, essas coisas. Não, e para estar em Todo mundo. contato com a natureza também é super sim. bonito, assim, sabe? A cada cidade que você vai passando, a natureza é super bonita, as construções, a vida simples, rural, tem os animais que você cruza na rua. A gente está bem longe de cidade, assim, né? Eu O fui, eu caminho fui, é de terra. Ah. fui acompanhando o seu Insta, né? Que você foi postando todos os Isso, dias isso. lá. Dessa vez eu postei. A outra vez eu não postei nada, nenhuma foto. Mas dessa vez, para guardar de lembrança e tal, e para o pessoal poder seguir também, eu lá religiosamente estava postando todos os dias, porque é incrível, Nossa, é um assim. conteúdo legal, né, de se postar também. Fiquei pensando Muito, agora. muito legal. Eu conseguia postar 9, 10 fotos por dia e tem muitas outras ainda depois. Nossa. Então, mas É. por que você escolheu essa época? Porque tinha parte lá que tava nevando, né? Sim, sim. Bom, tem alguns motivos aí. Primeiro que, por conta do meu trabalho na escola, dezembro é a única chance que eu tenho, né, de tirar umas férias assim de 40 dias, né? Outro motivo é que durante o inverno o número de pessoas lá fazendo a peregrinação é bem reduzido. E Hum, durante a alta temporada você está caminhando e tem um monte de gente na sua frente, um monte de gente atrás, ah, e ah, não era isso que eu queria, né? Uhum. Tem, é, tem, tem disputa por cama nos albergues, então você precisa acordar cedo, caminhar rápido para chegar logo e garantir uma cama na outra cidade. ah, Então, essa é. era a parte que eu não queria, mas o inverno não é fácil. Não é fácil. Por outro lado, também é bom, porque no calor deve ser horrível andar tanto assim, ficar Nossa, suando, né? olha, Verdade, né? as 2 vezes que eu fui, eu fico imaginando como é que as pessoas fazem, porque não tem sombra, não tem, sabe? Não,
Eu imagino se a Aham. gente cansa e transpira e, né, durante o inverno, imagina fazer no verão o tanto de água que tem que É, carregar também. Nossa, isso que eu fiquei, verdade, né? fiquei pensando. Eu e o Gui, a gente ia ter que levar 3 litros de água a cada É verdade. meio É, quilômetro, né? Meio. Não, porque a é. gente andando no inverno, eram assim, caminhando durante a caminhada sem encontrar fonte, a gente tomava fácil os 2 litros d'água, né? E são 2 quilos Nossa. na mochila, né? É, Imagina, Aham. tudo isso. Outra curiosidade, Camila, antes de você ir É, pela primeira vez, você teve algum preparo, você, sei lá, fez algum preparo, teve algum preparo físico ou nada? não, não, não me preparei em específico para caminhar. O que eu me exercito assim com regularidade, né? Eu gosto bastante desse tipo de exercício que exige, assim, que você sente no limite do cansaço, mas tem que continuar. Então esse foi o meu preparo. Assim, eu deveria, quem sabe, ter caminhado um pouco mais, assim, sabe, longas distâncias, porque eu senti bastante o calcanhar, o tornozelo, um tipo de dor que a gente, sabe, não sente, assim, principalmente com o peso, né? Mas não, o mais desafiador que eu tinha feito até então foram essas corridas de obstáculo que tem, né, que eu faço todo ano. Ah, Mas fora isso, nenhum, é, nenhum preparo. você tinha um certo preparo físico, né? Mas não Sim, sim. específico, né? Não, nada específico. E as hum, pessoas que eu conheci lá, ninguém assim, sabe? Ninguém é atleta, gente de mais idade que eu, muito mais idade, né? Fazendo. O que depende é o ritmo que você leva, né? Quem é mais jovem anda mais rápido ou para menos vezes, né? E você foi Então, sozinha? sozinha, Das duas as duas, vezes? duas Mas, vezes. mas aí vai conhecendo um monte de gente, fazendo amizade no caminho. Nossa, esse foi o ponto principal dessa minha segunda caminhada. A primeira vez eu passei a maior parte do tempo sozinha mesmo, né? Encontrava as pessoas durante o caminho, mas a gente assim se cruzava, se encontrava à noite nos albergues e tal, mas nada muito, nada, nenhuma grande amizade assim. Mas essa segunda vez por acaso, logo no primeiro dia, é, eu já fiz amizade e o grupo foi crescendo e crescendo. Chegamos a Santiago, éramos mais de 15, acredito, né? E pessoas que assim, já faz. Eu voltei no final de janeiro, ainda assim, quase que diariamente eu tenho contato com as pessoas. Criou-se um laço aí que eu não sei nem explicar, né? que Que, legal. aliás, foi o foco dessa minha segunda caminhada, porque a gente pode escolher o nosso ritmo, né? Claro. Uhum. E o fato de eu ter ficado 2 noites numa mesma cidade comprometeu um pouco o que eu tinha de planos para o final, né? Mas eu resolvi priorizar estar junto com um grupo, né? Do que, é, sabe, passar o caminho sozinha. Ah, Eu achei que dessa vez eu deveria estar acompanhada, que tava sendo extraordinário estar junto com as pessoas. então você ficou uma noite a mais em um lugar por causa do pessoal que estava junto. Causa do pessoal, isso. Dois Ah, deles, um deles estava com dores assim como é que fala? Nos quadris. Então ah, tinha que descansar um dia a mais, né? Ficar um dia sem completar os 20 quilômetros. E tinha mais uma pessoa com o joelho também um pouco dolorido. Eu também estava me sentindo cansada e pensei, não custa nada descansar um dia, né? uhum. Mas é uma coisa que eu não tinha pensado, não tinha planejado, e acabou que eu abri mão de passar um dia em Madrid e tudo no final, né? Porque eu acabei usando o dia para acompanhar o pessoal. Assim como etapas mais curtas que eu acabei fazendo justamente para acompanhar todo mundo e não seguir conforme eu tinha planejado. É, Mas é, acontece. é pessoal do mundo inteiro, né? É, Esse pessoal que Do você mundo conheceu. inteiro. Olha, fizemos uma família, vamos dizer assim, bem internacional. Mas eu vou te falar, o que tem de coreano no caminho não é brincadeira. A primeira sério? vez, Sério? a segunda vez, os coreanos estão lá, alta temporada, baixa temporada, e em grande número, hein? Hum. Muitos. Mas, Coreano e não chinês? Não, chinês não, coreano. nossa, mas coreano, Olha, que assim, é engraçado. mais jovem ou um pessoal Jovens, mais idoso? jovens.
Sério? Algumas pessoas de mais idade, né? Mas a maioria jovens. E eu Nossa. perguntei, não só essa vez, como a outra, por quê, né? Por que tantos coreanos? Eu conheci 12 coreanos a primeira vez. Essa vez acho que foram uns 8, mais ou menos. E eu perguntei e a resposta foi a mesma. Primeiro que entre os jovens é uma viagem interessante, coincide com o período de férias desses jovens. E parece, né, eu ouvi 3 vezes essa teoria de que depois que apareceu, que teve um documentário, parece, falando sobre o caminho de Santiago na Coreia. Aí o pessoal se empolgou e começou a vir. Mas são muitos, são muitos. Aham. Alguns porque são católicos, de verdade. É. Ah, é verdade, né? Na Coreia eles são bem católicos mesmo, né? Isso. Ah, Mas gente do mundo todo. Eu conheci um casal de suíços que, assim, viraram grandes amigos meus. Eles caminharam desde a Suíça até lá a Espanha. 5 meses caminhando. nossa, 5 Uau! meses. Da 5 meses. Suíça, Gente. da Suíça até Ah, lá. Suíça até lá. A primeira vez eu conheci um outro amigo meu também. Ele caminhou, acho que 4 meses. Ele caminhou desde da Alemanha até Santiago. Nossa nossa. Senhora. Foram 3.000 quilômetros. É Gente. penitência mesmo, né? Eu tenho que Eu, começar. eu subi o Aí Monte Fuji. é isso que eu Subi ia o Monte falar Fuji. agora. Levei 10 horas, quase morri, porque eu tenho, eu tenho problemas, né, com altitude, não sabia, eu tenho uma síndrome aí, mas eu não posso subir, então eu passei muito mal. Mas assim, Ah, subi e na hora de descer, levei umas 7 horas para descer, falei, cara, tô zerada, posso voltar a pecar de novo. não, Paguei olha, todos os meus pecados. os meus também acredito que estejam bem pagos. Você pagou por outras Paguei, encarnações, né? paguei. É. Eu sou professora, já pago sempre. E agora, então, médica. Verdade. Caracas, mas mas aí Nossa, você então. se sente bem, assim, fazendo, você se sentiu super bem? Você, É, então, desculpa ter te cortado. não, pode falar. Eu tava aqui pensando, eu sabia que vocês perguntariam algo sobre, né, o por que que as pessoas fazem, sendo que é difícil, é uma coisa assim, as pessoas pensam em férias, né, você tem a oportunidade de tirar 40 dias de férias, né, e viajar, fazer o que quer que seja, por que escolher, né, fazer o caminho, que é um sacrifício. E daí, por que que é tão legal, né, e daí eu tava pensando, revendo aqui, pensando nos meus dias, e eu acho que tem a ver com a gente voltar para as nossas necessidades básicas, as essenciais. Então é assim, primeiro que a gente tem tempo de estar em contato com a natureza, né? Que a gente tem muito pouco. Uhum. Segundo que você conhece pessoas assim de tudo quanto é lugar, culturas diferentes, então é a interação social que a gente precisa. E outra o dia a dia é você. A gente basicamente pensa em onde que a gente vai dormir, né? O que que nós vamos comer e será como é que vai estar o tempo, se vai estar chuva, se vai estar sol, como nós vamos fazer e assim, sabe, são essas coisas, essas 3 coisas básicas, né? Interação social, como é que fala? Abrigo e comida, né? São Uhum. as quais a Uhum. gente mais se preocupa o caminho todo. Que E eu assim, é o acho que básico que a gente precisa para viver, Necessidade né? básica, né? exato. Não, e é literalmente, essa é a fonte, é a fonte de combustível, não sei como dizer que é isso que leva a gente, né? É viver literalmente o dia após dia, não tem Sim. planejar lá na frente, não tem como ficar pensando o que passou, porque você precisa sobreviver àquele dia, você precisa chegar, precisa completar Ah, os 28 quilômetros, e você acaba tendo que dividir tudo que você tem, todo mundo tem muito pouco, a nossa vida toda cabe numa mochila e dá 12 quilos. Tudo que a gente precisa. nossa. Nossa, que E legal. comer é só o básico, né? O que dá, porque comprar coisa demais é peso que você tem que carregar, né? Hum. Então você come o básico e você vai vivendo assim dia após dia. Então, um dia de chuva, por exemplo, a caminhada é super difícil, né? Você precisa proteger o que você tem de mais importante, não se importar com algumas outras coisas.
fazer alguns sacrifícios, assim, de ficar sem uma camiseta limpa ou a meia não secar, enfim. Vai dividindo essas dificuldades com as pessoas do lado Sim. que estão passando pela mesma coisa e cada um encara de uma forma, né? Mas Uhum. é todo mundo compartilhando a dificuldade ou a alegria que seja. Que nem quando a gente chegava em algum albergue e por acaso o mercado era perto, né? Assim, perto o suficiente para a gente poder comprar coisas, né, diferentes. Então a gente se divertia, a gente fazia festa por comprar um pacote de Oreo, assim, sabe? E Ah, dividia, botava em cima da mesa e, pô, que alegria, né? Aquele pacote de bolacha. É, assim, coisas pequenas, né? E a gente sim. celebrava como se fosse a melhor coisa do mundo. E ali, era aquele momento, não importava o que a gente tinha comido antes, ou não importava se dali 2 dias a gente ia chegar num lugar que também ia ter mercado, né? Nada assim de Uhum. extraordinário, mas acho que é essa de viver o dia a dia, assim, bem intensamente, né? E com pessoas junto. E Que sabendo que legal. dali no 15, 20 dias todo mundo ia embora, né? Hora de falar tchau e tal. Então é Sim. viver ali o momento, né? Sem ficar enchendo a cabeça de coisas com relação ao que pode acontecer e tal. Acho Vivendo, que é né? isso. Vivendo. Estar presente, né? Que legal. Porque é difícil, né? A gente escuta esse tipo de É. coisa, que a gente tem que viver no presente, tal, mas no meio, né, no dia a dia nosso é muito difícil, a não ser que Uhum. a gente aprenda a meditar e, né, e viver o momento e tal, mas o dia a dia desse jeito é muito interessante, Ah, né? O fato de uma pessoa ah. ter bolha no pé muda tudo. Nossa, é verdade, né? É incrível como a gente vai se adaptando, né? Para manter o que é mais importante ali sempre intacto, né? Que é a comida, o abrigo e as pessoas. É coisa assim, né? Você não acorda pensando, ai, vou arrumar meu cabelo, vou me maquiar, né? Você pensa em estar confortável para poder conseguir caminhar, né? Sim, né? Não, e a gente dorme cedo, a gente dorme bastante, né? Todo mundo dorme cedo, a gente acorda cedo, se alimenta do jeito que dá, né? A gente pensa o que é mais importante, é comprar carregar o peso de uma banana ou é carregar uma Coca-Cola? Óbvio, né? Que todo mundo vai Hum. escolher a banana, que é muito mais interessante. Nossa, assim, as coisas ficam claras, né? As prioridades ficam bem claras nessa hora. Aham. Então, outra coisa que eu queria perguntar, Camila, essa segunda, você está descrevendo mais essa coisa do grupo e tal, dos amigos que você fez mais da segunda vez, né? Mas, por Isso, exemplo, isso. na primeira vez, você escolheu fazer uma rota mais assim, solo, né? E você teve, para você voltar, é porque você realmente encontrou algo ali na sua primeira jornada. Aí eu tô curioso pra saber, assim, o que que você descobriu, assim, porque você falou que você passou bastante tempo sozinha, ali é uma coisa que você tem que ficar presente e tal. O que que mais, assim, te transformou dessa viagem? Ahn, eu acho que o que mais fica marcado é assim, é a gente conseguir, né? Não sei se pelo fato de estar se exercitando, é mais endorfina, não sei, mas a gente geralmente no dia a dia a gente não tem muita paciência ou clareza para estar sozinho com os nossos próprios pensamentos, sabe? É difícil, né? Quando tá só você e você. Geralmente a gente se distrai ou conversa com alguém e tal, mas quando você se vê ali no meio do nada, é você e você, você é obrigado a lidar com aquilo que te incomoda, ou enfim, né? Seja lá o que for. Então, é essa. É um setting, assim, é um ambiente totalmente favorável a você ter que passar tempo com você mesmo, que é uma coisa que a gente acaba evitando, né, no dia a dia. Eu, pelo menos, faço muito isso, né? Ah, deixa para depois, vou me ocupar com outra coisa. Então, mesmo nessa segunda, a primeira vez eu fiz isso quase todo dia, porque eu estava sozinha direto, sem ouvir música, ouvindo o barulho do meu pé, só reparando em volta. E mesmo essa segunda vez que eu tava junto com o pessoal, durante quilômetros e quilômetros, a gente estava andando assim juntos, porém não um do lado do outro, né? Cada um no seu ritmo, mas assim, sozinho. E é engraçado como todo mundo faz isso. Você vê que tá todo mundo assim, tomando tempo para pensar, né? Para ficar sozinho, para não conversar, não falar em nada. Então, acho que é, esse tempo com você mesmo, assim, é o que faz o caminho especial, né?
não sei, creio que seja algo dessa natureza aí, de estar com você mesmo. E você, em algum momento, pelo menos na primeira vez, por exemplo, você pensou em desistir? Falar, não aguento isso aqui, não. O que que eu tô Não, fazendo não, aqui? Não? não. Uhum. Uau. Uau, Não. é. Isso que eu Muito pensei mais também, nisso do uau. que eu penso nisso assim, às vezes, no dia a dia. O que eu tô fazendo aqui? Né? Vou embora. Acho que é mais comum Aham. assim, ficar aqui do que não lá, nenhuma vez, nenhuma vez. Nossa. Eu lembro, eu tenho assim clara sensação dessa última vez de pensar assim, porque durante o caminho tem indicação, tem flecha, tem sinalização e tal, e são como se fosse assim umas estruturas de pedra assim que vão marcando quantos quilômetros faltam, né, para você chegar a Santiago. E eu lembro que nos 2 últimos dias, vendo, né, a quilometragem baixando, baixando, a minha vontade era de voltar. Eu não queria que aquilo acabasse. Quando faltava 5 quilômetros, eu falei, não, não, pera, eu vou Aham. parar aqui um pouco, calma, calma, vou devagar, vou olhando em volta. Só faltam 3 quilômetros até o próximo albergue, mas tudo bem, deixa eu parar um pouquinho. Foi assim, eu senti, foi, como se diz, foi bittersweet, assim, né? Foi complicado chegar, né, depois de quase 800 quilômetros, mas não sei, a gente não quer que acabe, não quer, de verdade. Nossa. Eu não consigo imaginar isso aí, né? Mas Nossa, Hilda, ai, que vontade de levar você lá agora. Eu quero ir junto, eu quero ir junto. Ai, vamos, olha, vocês vão, eu vou indo mais atrás assim e vou falando, tá vendo, tá vendo? Ah, então. se eu for, eu vou respondendo o caminho inteiro. Falando, Camila! Pode responder, porque não tem ninguém para te ouvir, nem para te salvar. Pode responder quando for. Que ideia de jirico é essa? Imagina Não eu é. enlouquecida pensando tanta coisa pra fazer, o que que eu tô fazendo aqui? Nossa, mas. Não, a melhor coisa é poder se desligar, né, disso, de ter que Aham. pensar no que você tem que fazer, porque só o que você tem que pensar é o que você vai comer, onde você vai dormir e, né, como vai fazer. Pior, né? É verdade. Isso ocupa a cabeça o tempo todo. É, então, porque você estava falando isso, às vezes, por exemplo, eu fico tão estressado que eu falo, meu, eu preciso fazer um detox de internet, por exemplo. Eu sei que ela pega a internet, mas, por exemplo, fazendo uma trilha dessa, acho que você nem pensaria, vou postar, tipo assim, sabe, na primeira vez, você não vai ficar pensando, nossa, vou tirar uma foto pra postar, que você tá tão cansado, eu quero chegar no albergue, né? E- Olha, é super comum porque a gente começa, é normal começar, agora, pelo menos no inverno, né? É comum começar a andar lá pelas 8, 8:30, porque o sol só sai 8:40, 9 horas, né? Então, até esse horário tá escuro. Então, a gente começa a andar assim e leva entre 4 e 6 horas para chegar até o próximo albergue. E é super comum as pessoas chegarem, né? Tipo, 3 horas da tarde, deita na cama e dorme, assim, sabe? Porque é, é, é super exaustivo, né? As pernas, o pé dói em cima, dói embaixo, dói os dedos, dói tudo. E daí eu só não dormia porque depois eu ficava com medo de não ter sono à noite, né? E tal, mas as pessoas dormem. E essa coisa de postar diariamente, eu confesso que depois de uns 15 dias assim, eu tinha um colega falando, então, você não vai postar? Já, nossa, você vai acabar dormindo e não vai postar. Eu falo, ai, tá bom, deixa eu lá postar. Algumas vezes assim, eu ia falar, ai, não vou, deixa quieto, hoje não. Mas aí eu pensei, não, eu tô mantendo um diário, tem gente acompanhando, minha mãe tá olhando também, então deixa eu postar. E assim, o pessoal, o povo tá acostumado, né? As pessoas que moram nessas regiões aí. Sim, Eles já sim. estão acostumados a ver tanto de gente lá. Aí eles interagem com vocês ou tipo, vão levando a vida Muito. e... É? Olha, como eu só fui durante o inverno, né? Eu posso dizer o que acontece durante o inverno assim. Então, primeiro que a maioria do comércio está fechado, né? Então, se Ah, você encontra gente na rua, é sorte. Os comércios que estão abertos, os mercados, os restaurantes e tal, eles recebem os peregrinos assim super bem. É super legal você estar andando, por exemplo.
passa por um vilarejo e tem alguém, né, caminhando e tal. Todos cumprimentam, eles têm um cumprimento que se diz aos peregrinos, que é Buen Camino, né, que eles falam. Hum. E todos falam da janela, da porta, quando você vai pagar a conta, o pessoal do carro buzina e acena. Tem gente que tem a casa enfeitada assim com os símbolos, né, do Aham. caminho, ou frases escritas. É muito legal. Todo mundo interage assim. Não, É não legal, né? tem essa. Porque também é sobrevivência para eles, né? Claro, É muito claro. comércio, né? Por menos que Sim, seja. sim. O albergue é baratinho, tá? Mas é o que você falou: compra comida, compra água, não sei o quê, movimenta, Sim, né? O comércio da claro. região, né? Que de Porque outra forma não teria, né? Não teria nada. Hum. tem gente que faz o caminho, não os 800 quilômetros, mas eles escolhem, tem, sei lá, 2 semanas, uma semana só, então começa bem mais para frente, e essas pessoas querem curtir cada cidade, então tem gente que quer ficar mais de uma noite em cada cidade, né? Então precisa desses hotéis, porque os albergues públicos têm uma regra, que você só pode ficar uma noite, né? Porque você precisa dar lugar para os. Ah, que No interessante. inverno, durante o inverno e depois da pandemia, como o número de peregrinos diminuiu, então tem alguns albergues públicos que se você conversar, né, eles falam, não tem problema, a gente tem bastante cama, então se vocês quiserem ficar uma noite a mais, tudo bem. Mas normalmente não pode, né? Tipo isso, Então, quando você ficou 2 noites numa cidade, você ficou no mesmo lugar ou você teve que trocar de no mesmo albergue? lugar. Foi justamente Ah, um albergue. A gente ficou 2 noites numa cidade que é considerada grande, que é a cidade de Burgos. ah, E na cidade de Burgos tem um albergue municipal gigantesco. Eles têm mais de 180 camas, né? E na época, no dia que a gente chegou lá, estávamos em 8, acredito, e só tínhamos nós, né? Então o senhor lá falou, mas pode ficar, mas claro, né? Essa época não tem ninguém, então pode ficar 2 noites. Só que chega de manhã, às 8 horas a gente tem que sair. E ah. só pode sair com tudo, com a mochila, com tudo. E Ah, mas daí o vai de novo. albergue da juventude também é assim, né? Você tem que sair no máximo às Né? Eu acredito 9, no máximo às que 9 isso. e só pode voltar no máximo às 9 da noite também. Então, por isso que Ah, então. não pode chegar muito tarde também e não pode ficar lá durante o dia. Vai, tchau. Sim. Não, e eles têm regras assim de horário, a luz apaga, Uhum, é. só pode fazer barulho até não sei que horas, só pode usar a máquina de lavar até não sei que Não, horas, não dá coisas para assim. tomar banho e tal, essas coisas, né? E a Depois de água um fica certo assim. horário. É. Mas Ah, é muito legal, é muito legal. E você tem. Ai, desculpa. Você tem alguma outra trilha, assim, que você gostaria de fazer, assim, em outro lugar do mundo? Alguma outra Ah, experiência? gostaria de fazer assim trilhas e tal, né, por aí, mas olha, se eu te confessar, eu digo que tendo a chance, eu iria de volta para o caminho. Quem De sabe novo. fazer o caminho diferente, o caminho português ou o caminho da Prata, o caminho do Norte, não sei, mas o caminho, porque tem uma atmosfera, um espírito, algo, algo inexplicável, só fazendo o caminho para saber, né? Quem faz o caminho de Santiago. E Uhum. é tão legal assim você ver outros peregrinos também. As pessoas, quem é peregrino carrega uma concha, né, pendurada na mochila, que é o símbolo do Caminho de Santiago. Aliás, eu tenho várias, né? Eu tenho aqui a Cruz de Santiago, ando com a concha aqui na orelha e tudo. Ah, E que quem tem, legal. a gente bota a concha na mochila e todo mundo que vê que você tem essa concha sabe que você é peregrino, né? Eu não sei, tem toda uma, como se diz? É como se fosse, não sei, tô procurando as palavras aqui, mas me falta. Fazer o caminho é algo ma- mega especial, não sei. mágico, mágico. É mágico, é mágico. E as pessoas falam que, seja lá o que for que você está precisando ou procurando, o caminho te dá, né? Uhum. Desde pequenas coisas, assim, eu lembro de falar pra minha amiga, eu falei assim, ai, mas que vontade que eu tô de comer churros, a gente tava lá no meio do vento e tal, e eu falei, ai, que vontade de comer churros, e não sei o quê. Aí chegamos numa cidade, no albergue à noite, aí vem o coreano que a gente tinha acabado de conhecer, vem ele todo feliz da vida com um saco de churros, falando, olha, eu andei não sei quantos Nossa. minutos, falei, caramba!
A outra vez, a primeira vez quando eu caminhei, eu tive dores no joelho, coisa que eu nunca tive, enfim, e tava preocupada, né, porque dor no joelho compromete um pouco. Aí chegamos num albergue, eu tava lá arrumando a minha cama e alguém tinha esquecido esse suporte de joelho, assim, sabe? Bem na Aham. cama onde eu tava. Bom, enfim, eu sei que as pessoas falam que o caminho sempre dá o que você precisa, seja coisa material, seja alguma lição, seja, enfim, seja lá o que for, né? O caminho Legal. sempre Ajuda-te e o céu te ajudará, né? é algo assim, eu creio. Mas Olha, é que. tão legal, o caminho é tão cheio de símbolos e histórias e tudo é legal. Eu não sou nada religiosa, mas só o fato das pessoas fazerem isso, né, ah, Uhum. por devoção, enfim, isso eu acho interessante. E pra gente, né, tem albergue, tem telefone, e tudo. É fácil. Imagina os peregrinos de antes, né, do século 13, 14, fazendo isso. Mas que loucura! Isso sim, aí sim, Hilda, aí sim é uma loucura. Fazer esse caminho de sandália, né? É, é isso que eu ia falar Sem agora. E GPS. os sapatinhos deles, né? Sem meia, né? Pois é, pois é. No frio, a gente agora tem, né? Tem recursos e tal, mas imagina antes. Ah, Então, dependia totalmente da solidariedade. Hoje tem roupa quentinha, leve, né? Que você pode. E que seca rápido, né? E É... tal. É toda uma, né, a mochila para não doer tanto as costas, a bota que é impermeável, enfim. Ah, nossa, Imagina. mas é uma doideira, cara. é. Olha, Nossa. se eu pudesse, todo ano eu estaria lá. Eu voltei para casa já imaginando quando que eu vou poder ir de novo, né? Que caminho que eu Uhum. faria. O pessoal já falando, ah, então quando você for, avisa, que daí eu vejo se eu consigo tirar férias também para ir. É, é assim, é transformador, é. Eu iria uma cidade antes e andaria só para ver como é que era uma cidade. Mas sabe que tem uma regra para você ganhar essa compostelana aqui, esse certificado, você tem que ter caminhado pelo menos os últimos 100 Ah, quilômetros. não, mas eu não quero certificado, não. Maria Olha, vai chegar todo lá. mundo, vou te falar, Posso. todo mundo fala isso, ah, não quero, não faço questão do certificado, mas ó, chega lá, é tão legal Não, não, que você para chegar quem lá. caminhou 700 quilômetros, cara, eu acho que tem mais é que pegar o certificado mesmo, né, cara? Porque é assim, Sim, olha, sim, eu para botar fiz, né? na parede. Sim. No Monte Fuji eles têm aqueles carimbinhos, né? Que a cada parada eles vão carimbando. Eu comprei Então, aquele negocinho, mas eu carimbei só no primeiro e no último, né? Eu falei, vai ficar carimbando toda hora, não? ó, Mas a eu, gente eu tem isso trouxe aqui, lá ó. o Ah, cajado. essa. Olha só. Essa aqui chama-se a credencial do peregrino, tá vendo? Cada lugar Uau, onde a os gente Ah, dorme, carimbinhos. cada parece lugar que a gente passaporte, dorme, né? isso. Que E isso legal. aqui é o que você tem que entregar para poder ganhar o seu certificado. Daí eles vêm aqui pelo nome de cada albergue, eles sabem pela cidade que você passou, né? Tem, Aham. tem data e tudo. E daí Ah, finalmente ah, eles, aí eles calculam e dão um certificado. Então, essa aqui é a credencial do peregrino. caderneta do peregrino. Em francês, tá escrito. É porque como eu Saint-Jacques. comecei como eu Na comecei França, na né? França, Ah, a minha olha lá, o caderneta. Saint-Jacques, né? É Saint-Jacques Então, e lá o Saint James em inglês, né? pois é. A E aqui credencial do peregrino. essas foram as etapas todas, né? Então eu Uau, Nossa. comecei. Cadê onde eu comecei? Eu comecei bem aqui. Calma lá. bem baixo. Aqui é França ainda, né? E Uhum. daí Aham. aqui cruza, chega na Espanha, vem até Compostela aqui. Uau. E na verdade, a minha ideia também, outra coisa que eu tive que abrir mão para poder ficar junto com o grupo, eu queria ter chegado a Santiago e ter continuado 3 dias mais. Uhum. Continuando o caminho, você chega ao oceano, né? Hum. Numa cidade, Nossa. numa cidade chamada Finisterre, né? Que é o que eles chamam de Fisterra, que era considerado o fim do mundo. Eles acreditavam que lá o mundo acabava, né? A cidade tem esse nome e tal, e é o quilômetro zero, né? Que eles chamam. Então,
antes dessa tradição católica aí de fazer o caminho e tal, tinha essa de chegar onde o caminho acabava, onde não tinha mais para onde ir, né? A primeira vez eu fui até esse lugar, eu caminhei até a última pedra com as ondas batendo assim e pronto, Nossa. acabou, não tinha mais para onde ir. Acabou o mundo. Acabou. Eles chamavam de fim do mundo. Aliás, chama-se fim do mundo o lugar, né? Realmente. Aham. Nossa. Nossa, Muito muito legal. legal. Muito legal mesmo. E fiquei super com vontade de fazer. A única coisa que me pegou de surpresa é que leva mais de 30 dias. Isso realmente eu não sabia. Que eu fiquei assim, uau! Tem Mas... caminhos mais curtos, Gui. Tem caminhos mais Não, curtos. você pode começar mais, assim, mais pra frente. Não precisa começar lá de onde eu Aham, comecei. Olha lá, Começa de aham. onde você pode. 100 100 quilômetros. quilômetros você já ganha o certificado. Ó, os últimos 100 quilômetros você faz em 10 dias. Não, Sim. que Nossa. 10 dias? Faz em uma semana, Ah, 5 moleza, dias. Gui. Olha lá. Então, acho que seria uma super aventura, assim, a coisa que eu mais tenho interesse mesmo é de, sei lá, passar esse tempo, assim, sabe, sozinho, sem um Google Maps da vida, sabe, tentando achar ali meu caminho e tal. Eu sei que ninguém se perde Não, nesse... ninguém se perde. Olha, Acho que é impossível, para mas... se perder ali precisa ser gênio, porque É. existem Eu, ok. tem umas flechas amarelas pintadas pelo caminho todo, e os outros peregrinos, em lugares onde acabou ficando meio escondido, onde é meio duvidoso Aham, para onde ir, as pessoas, os próprios peregrinos deixam as marcas assim, fazem com pedra, fazem com galho, sabe? aham. Impossível se perder, você tem que estar muito distraído. Mas vai que o cara tá super high. Olha, mas mesmo assim, mesmo assim. Não, Visões, e se né? você se perde, geralmente as pessoas em volta falam, "Ó, escuta, você não tá mais no caminho, hein? Volta no seu. Eles Você tá indo avisam. pro fim do mundo, volta pra cá. Olha, tá errado. Se você tá com a ideia de chegar no seu, você tá errado. Ah, e Isso que é um bom. negócio legal, assim, que a gente tá no Japão, né? A Camila mora no Japão, pro pessoal aí que tá ouvindo, né? Ela mora no Japão e aqui é super lotado, né? Todo lugar que a gente vai tem gente pra caramba. Então lá é o Uhum. oposto, né? Chegou lá, Sim, sim, é tranquilinho. tão bom. Tem uns vilarejos que a gente, assim, pelos quais a gente passa, e tem literalmente assim, meia dúzia de casa só, e acabou a cidade, sabe? Tem a placa falando bem-vindo a não sei aonde, aí você anda não sei quantos metros, obrigado por ter visitado, sabe? Varejo, Nossa. assim, então, e são casas super, super simples, são casebres, né? Ou a construção é super antiga, e tem gente que mora lá. Se bem que tem alguma, assim, dessa vez a gente andou perguntando, e tinha alguns lugares onde falaram que, olha, essas casas todas estão vazias, as pessoas só vêm quando é alta temporada. Então tem certas aldeias ali que são chamadas de aldeias, inclusive, né, pelo número de pessoas que Uhum. vivem e que estão assim praticamente abandonadas, só servem como casa de veraneio, né? Não tem como sobreviver, né? Assim, Não porque, tem. mas É muito mas bonito. é interessante isso que você falou de viajar no inverno. Eu gosto de viajar no frio, né? Eu sempre viajo Aham. finzinho de novembro, porque não tá tão frio ainda, né? Sim, Mas sim. e aí eu adoro assim, porque você vai, você tira as suas fotos tranquila, ninguém te empurra, ninguém entra na sua Pois frente. é. É, nossa, eu imagino fazer esse caminho, eu imagino quanta coisa a gente não aproveitaria, né, se tivesse um monte de gente. O que eu tenho, eu conheci algumas pessoas que já fizeram que fizeram o caminho no inverno e no verão e falam que a experiência é completamente diferente. No verão é um oba-oba, é outro clima, né? Vai assim quem está procurando se divertir, né, chegar no albergue cedo, tomar banho e sair para beber com a galera. Sim, é outra vibe, né? Agora, Hum. as pessoas que vão fazer o caminho no inverno estão justamente procurando algum tipo de Silêncio. assim, para curar, sabe? Sim. Para poder se curar, para pensar. Uma Então, jornada são espiritual, literalmente, né? isso. Então, dizem que
o caminho durante o inverno se você faz uma amizade, por exemplo, ela é mais duradoura, esse tipo de Ah, coisa. E as fica a dica, dificuldades, então, né? Ah. isso. E assim, a chance de passar por alguma dificuldade mais séria é maior, porque não tem comércio aberto, não tem nada aberto, não tem ninguém. A gente caminha dias assim sem encontrar com nenhum outro peregrino, né? Então, Uhum. tem isso daí. Então a gente se sente de verdade assim com a necessidade de estar com outras pessoas. É muito legal. Aí até volta mais tranquilo aqui pra dar aula, né? Com a molecada Claro, porque barulhenta, precisa, né? né? Precisa. Tem que estar assim, num estado de espírito, né? Tem que estar em Zen, nirvana né? para poder. Ah, E Tá o esse, Buda já, assim. Ah. e esse caminho você já viajou bastante, né? Esse caminho de Santiago. Você morou na Irlanda, né? sim, sim, sim. Que países Morei você três já anos morou? e meio lá. Você Eu morou na Irlanda? morei aqui no Japão, né? Aham. Na Irlanda e nos Estados Unidos. Ah, onde você morou nos Estados Unidos? Na Califórnia, em Los Angeles. Ah, é? Sim. Ah, Credo, nossa, Hilda, você realmente faz tempo que não fala comigo, hein? pois é. Não lembrava disso, não. Sim, eu morei lá 3 anos e meio. Caracas. Mas foi antes de Ah. você vir ao Japão, né? Assim, foi na época que eu Ah, tinha meus 18, 19, então. 20. Por isso que eu não sei, né, filho? Eu só te conheci Não, aqui. como faz tempo, nossa senhora. Eu te conheci Não, aqui. mas a maior parte. Hã? Eu te conheci aqui, daí depois você foi pra Irlanda estudar e tal. Casou, voltou. Voltei, separei, Separou. muitas coisas. Não, eu fui pra lá, fui por isso, ó, nem pra estudar mesmo, eu deixei pra estudar. Eu voltei e estudei aqui, eu fiz faculdade aqui. Eu paguei Hum. meus pecados aqui. E você É. tinha É. montado um internet de café, alguma coisa assim? Inglês, Não, curso de era café. aula, né? Aula de inglês. Não, assim, que tinha um pouco de ambiente, parecia ser um café, tinha sofá e tal, ao invés de ser sala de aula, né? Mas Ah, então, aí depois acabou. Ué, tanta coisa aconteceu que eu acabei não levando para frente e fiquei só com a escola mesmo, né? Junto lá com a minha mãe. uhum. E a sua mãe não ficou com vontade de ir, não? Porque a sua mãe é bem Então, doida, né? era isso que eu queria te contar. Minha mãe está equipada com bota, mochila, vara de andar, caminhando toda semana mais de 5 quilômetros, porque ela quer ir e ela vai fazer os últimos Hum. 100 quilômetros comigo. Ai, que Uau! legal. Ela já comprou tudo, jaqueta, meia, tudo, tudo. Ela tá equipada já e pronta para ir. É só a gente Legal. encontrar. Sim, sim. Não, e eu Uau! quero Nossa. muito que ela vá, eu quero muito, assim, aí a gente faz umas etapas mais curtas, né? Leva um pouquinho mais Uhum. de tempo, mas ela quer fazer, sim, porque vale muito, assim, por muitos motivos, Uhum. porque é bonito, pela comida, pelas pessoas, pela arquitetura, por mil motivos, eu acho que todo mundo deveria ir, e acho que você só sabe a resposta, né? Quando te perguntam qual o motivo de você ter ido fazer o caminho, acho que a resposta fica clara só quando a gente volta, sabe? Você volta. Hum. Ah, É, caramba. para mim, pelo menos essa segunda vez, só ficou claro, sabe, nos últimos dias e depois que eu cheguei, o porquê de eu Você ter vai, ido. você vai em busca do que você não sabia. Exato. Porque a nossa cabeça tá muito cheia de coisa, assim, a gente não Sim, sabe o que a sim. gente quer, né? A gente não sabe o que a Aham. gente quer. Só a Mas. Hilda sabe, parece. Nós outros, aqui normais, não sabemos. O Gui também Nós não sabe. mortais. Isso. Nossa, eu não sei nem o que eu vou fazer hoje da minha vida, então. Pois é. Não, mas é. Não, mas depois dessa conversa, com certeza, eu quero muito fazer Então, você vai esse lá, caminho. faz E chega. uma busca assim, ó. Tóquio a Madrid ou Barcelona, compra a passagem, faz a mochila e vai. Não, não Aham. tem Não, mais o Gui tá outra mais coisa. perto. O Gui tá mais perto. O Gui tá Eu em tô, Ohio. tô em Ohio, tô Vai lá, então, desculpa, daqui aí, já. aí vai Ah. até. Mais Não, perto ainda, né? Nos 11 Estados Unidos horas, tá também lá. tem uma trilha, né, gigantesca, que é da Califórnia até, acho que, eu não sei da onde até onde, mas é uma trilha também, acho que leva 30 e poucos dias também, nesse estilo, e as pessoas vão também pra se encontrar espiritualmente e tal, mas enfim,
é bom saber de quem já foi, né? Pra pegar esse tipo de dica, assim, que estação ir e tal, que você sofre menos também, né? Mas Também. muito legal. Eu tenho uma Pois amiga é, que foi, olha, mas ela é super doidinha, né? Daí eu falo, gente, o povo que vai pra esse caminho de compostagem deve ser tudo meio maluco, né? Você não encontra o pessoal falando sozinho no meio do caminho? sabe o que que a gente encontra? A gente encontra gente que tá caminhando há anos. Tem gente que resolveu adotar a vida de peregrino e Uhum. só faz isso. Encontramos Nossa. um senhor que caminha, ele já não sabe direito mais, mas ele caminha há quase 20 anos. Mas Gente, assim, é só isso que ele faz. Ele é como se ele fosse um sem-teto, né? mas vive de quê? De doação, Do de boa espírito. Nossa. amor. Não, ele, pelo visto, ele vive. É assim, ele dorme sempre em albergue, porque tem muitos Uhum. albergues que são de igreja, né? Então, com certeza, é, como ele cumprimenta, conversa com os peregrinos, tal, ele anda igual a Santiago, assim, sabe? Com Aham. aquele chapéu tradicional, com Nossa. aquele cajado, ele tem dois cachorros, um mal tendente, assim, ele é um peregrino de verdade. Então, com certeza, ele dorme, né, e sobrevive dessa, assim, da forma antiga. Gente, que doideira, né? Não, aí também, né, aí também, Aí já passou dos limites, né? cada um é cada um, né? Cada... É, Aí já, mas já. então, eu ia comentar, não sei se você sabia, Hilda, aqui no Japão também tem uma Ah, é? peregrinação dos 88 templos, o caminho de Shikoku. Não, sabia Olha, não. Nossa. o Você não caminho você não de. quer fazer isso daí? É mais perto aí, ó. Não, porque é Japão, Já, igual, a gente Japão deve ser sabe chato como é pra que é. caramba, né? Cheio de regra, imagina. Aqui não pode pisar. Ali não pode Não, passar. Aqui só pode passar entre tem que vestir 8 uma e roupa 8 e específica, 5. tem que botar um chapéu, tem que botar uma roupa lá específica, Ah, visitar é? os 88 templos, tem que Nossa. rezar nos templos e tal. Ah, coisa de japa, né? Tudo muito programado, muito É, tudo. disciplinado. Nossa, nem fala como. Ai, meu Deus do céu, quando viajando assim é que a gente vê, né? Olha, olha como que a gente é capaz de se adaptar, né? E como é bom ser Enfim, livre, né? como é bom ser livre, né? Eu acho assim, que por mais que tenham trilhas e caminhos e outros, né, pelo mundo, eu acho que esses que as pessoas fazem por devoção, enfim, tem algo de especial. O Caminho de Santiago, como atrai pessoas por motivos religiosos, espirituais, esportivos, físicos, enfim, eu acho que reúne umas pessoas assim muito, é muito especial, muito diferente, né? Eu não sei. Sou suspeita a dizer agora que dizem que você Uhum. anda no caminho lá e você se apaixona e nem sabe por quê. Assim, de todos os lugares que você já foi, esse é certamente o lugar que você mais gosta de ir. Assim, que eu acho que É, todo mundo tem assim um lugar que fala, ah, esse é meu cantinho, gostei. Tipo, eu sim. amo Cinque Terre, na Itália, Aham. né? Então, assim, é um lugar que eu falo, cara, eu podia envelhecer ali, Isso, ficar isso. eternamente naquele lugar. Pra você, é esse caminho aí? Eu creio que sim. E eu acho que também porque é, a cultura, é, a cultura espanhola combina muito com a gente, tem muito mais a Hum, ver com o nosso jeito, essa coisa de puxar assunto com todo mundo, de dividir, de, de falar alto, de, assim, sabe, de fazer amizade rápido. Uhum. Eu acho que tem muito mais a ver com. Acho que é por isso que atrai, né? Tem muito brasileiro lá. Eu não conheci nenhum essa vez. Eu sei que os brasileiros vão lá em alta temporada, né? você ficou fingindo que, que era estrangeira, né? Não, não, não. Eu falei para todo mundo que era. E as pessoas ficavam assim, mas como, né? O que que você está fazendo no Japão? É brasileiro? Não, não, eu falei sim, mas eu não encontrei nenhum brasileiro, não encontrei nenhum japonês. Hum, Mas enfim, é, a é gente, a acho que, crise, né? acho que O japonês está viajando muito, não, que o yen está muito barato, sim, né? tá muito, muito. Não, mas eu acho que tem toda essa coisa, né? Os costumes, o jeitão das pessoas de falarem, de ser e tal, a comida,
eu acho que coisas assim acabam atraindo, né? Mas a gente se sente bem em casa, eu pelo menos me senti super à vontade, a língua que é parecida, né? E Eu acho tudo. que Uhum. os latinos, assim, eles são mais afeitos a conversar e a Tem comer isso, né? bem, né? Sentar e bater Isso. papo. Isso tudo tem assim, né? Tem um valor, né? A gente dá bastante valor a essas coisas e eu acho que faz, indo à Espanha, fazendo o caminho e tal, que eu percebi. Opa, tá ficando muito longo. Vamos dar uma pausa e voltamos na semana que vem com o restante dessa história que traz muitas lições de vida. Obrigada! Curta, comente e compartilhe o nosso podcast. Até a próxima! Tchau. We're We're gonna gonna let let you you go go now. now.